então vai falar sobre o trauma abdominal, um dos mais importantes traumas que a gente pode atender. Então a gente vai se deparar com isso, seja um acidente de bicicleta, seja uma queda de altura, seja um acidente de moto, um acidente automobilístico, né? Às vezes criança brincando em residências. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Código 3 e hoje trataremos sobre um tema super importante, um tema que a gente acaba vendo todo dia. Quem trabalha com atendimento pré-hospitalar vai se deparar com isso em uma hora ou outra, né? A gente então vai falar sobre o trauma abdominal. É um dos mais importantes traumas que a gente pode atender no atendimento pré-hospitalar. Então a gente vai se deparar com isso, seja um acidente de bicicleta, seja uma queda de altura, seja um acidente de moto, um acidente automobilístico, né? Às vezes criança brincando em residências. A gente tinha muito isso antigamente, né? A criança tentava subir no tanque, o tanque virava sobre o abdômen da criança e causava um trauma abdominal. Então a gente vai tentar desmistificar um pouquinho sobre o trauma abdominal, falar para vocês como é que são as principais lesões, quais são as principais lesões. Então, o objetivo da aula de hoje, tá? Entender a importância do trauma abdominal, reconhecer pacientes com risco de hemorragia oculta. Então, muitas vezes a gente não vê aquela hemorragia sanguinante, acha que o paciente está bem, o paciente está falando, está conversando, está deambulando, esse paciente está ótimo. Daqui a pouco esse paciente ele rebaixa o nível de consciência, o paciente choca e a gente perde esse paciente por negligenciar uma cavidade tão importante como a cavidade abdominal. A gente vai também, no objetivo da aula de hoje, diferenciar um trauma contuso de um trauma penetrante, saber conduzir a avaliação inicial no APH e na sala de emergência e identificar quando o transporte deve ser feito rapidamente. Dados importantes, pessoal. A cavidade abdominal, então, é uma das principais fontes de hemorragia, potencialmente fatal no trauma, e muitas lesões não apresentam sinais externos claros, como a gente já estava falando anteriormente. A anatomia, ela é super importante no trauma, tá? Então, a divisão anatômica da cavidade abdominal é mais ou menos assim. Então, a gente tem a cavidade peritoneal, a gente tem a pelve e a gente tem o retroperitônio. O retroperitônio, pessoal, geralmente ele oculta ainda mais essa hemorragia. Então, a gente tem uma hemorragia retroperitoneal, não fica tão escancarada como uma hemorragia peritoneal, mas é uma hemorragia potencialmente fatal da mesma forma, uma hemorragia super grave da mesma forma, que precisa também ser bem avaliada. Então, o retroperitônio ali compõe ali os rins, o pâncreas, o duodeno, a aorta e veia cava. Mecanismo do trauma. Isso aí é super importante a gente entender, né? Então, eu gosto muito de falar com os médicos, gosto muito de falar com os socorristas, gosto muito de falar com enfermeiros sobre a cinemática da cena, porque a cinemática da cena vai já nos trazer muitas informações do que esse paciente apresentou na hora do acidente, que tipo de trauma que esse paciente teve. Então, não dá para a gente considerar como igual um automóvel que está a 30 km por hora numa cidade e o de um automóvel que esteja a 100 km por hora numa rodovia. O trauma ele vai ser totalmente diferente, o mecanismo do trauma vai ser muito diferente. A chance de eu ter um traumatismo abdominal vai ser muito maior quanto maior for a velocidade desse mecanismo do trauma. Então, o trauma contuso ele é muito mais frequente. Então, a gente vê muito em colisões automobilísticas, a gente vê muito nos motoqueiros, em atropelamentos, em quedas de altura. E a gente também tem o trauma penetrante, que a gente vê muito na violência urbana. Então, ferimentos por arma branca, ferimentos por arma de fogo, empalamento, que são aqueles objetos onde teve a perfuração ali do abdômen e o objeto ficou no local, tá? Então, aqui a trajetória desse objeto, ela importa muito mais do que o orifício que esse objeto causou. Então, às vezes eu tenho um orifício grande, mas a trajetória desse trauma penetrante não foi uma trajetória tão importante, não atingiu órgãos abdominais, às vezes atingiu só um subcutâneo ali do paciente. E também, às vezes, eu tenho um ferimento, um orifício pequeno, só que esse orifício pequeno já acertou um fígado, já acertou um baço, já acertou um grande vaso do abdômen. Então, a trajetória fala muito mais para a gente, a trajetória nos dá muito mais gravidade do que o tamanho do orifício em si.
No trauma contuso, os órgãos mais lesados são baço, fígado e intestino delgado. Já no trauma penetrante, os órgãos mais lesados são intestino delgado, cólon, fígado e vasos abdominais, né, os grandes vasos abdominais. A fisiopatologia, pessoal, a grande vilã, então, é a hemorragia. Então, a gente vai se preocupar muito com essa hemorragia. Então, o paciente, ele pode, como eu falei no início, ele pode parecer estar bem, pode parecer estar conversando, pode estar orientado, mas ele está perdendo sangue em grande quantidade, tá? Então, a gente não vê aquela perda de sangue, não está lá na letra X, não é uma hemorragia sanguinante, uma hemorragia que eu consigo ver, só que eu tenho que tomar muito cuidado com esse paciente. Por isso que a cinemática do trauma, ela é muito importante nessa hora. Então, eu sempre falo para os médicos reguladores, né, tivemos acidente na estrada, tivemos acidente em rodovia, tivemos uma queda de altura muito grande, vamos empenhar o suporte avançado para atender essa vítima, porque essa vítima, às vezes, ela está falando para a gente que ela está bem, ela está deambulando lá na cena, ela está respirando, ela está conversando, mas nada exclui dela ter um sangramento abdominal importante, passa ali às vezes 5, 7 minutos, esse paciente ele apresenta um choque hemodinâmico e esse paciente se agrava e esse paciente vai a óbito por demora no socorro, por não termos o socorro adequado, por demora também na leitura desse paciente lá na cena. Então a gente demora, a gente quer estabilizar um quadril, a gente quer estabilizar um fêmur, só que o paciente está com sangramento abdominal, pessoal. Esse paciente tem que ser removido rapidamente para o hospital. Então, muda muito, né? Se a gente for lembrar daquele episódio que a gente teve do Código 3 no Stay and Play ou Scoop and Run, né? O trauma abdominal contuso ou penetrante, ele vai muito pro Scoop and Run, tá? Então a gente tenta ali, a gente não vai ter muito ali como a gente conter essa hemorragia, às vezes a gente diagnostica essa hemorragia na cena, a gente entra com fluidos, a gente entra com transamin, e a gente tem que correr, pessoal, porque esse paciente ele vai precisar de um centro cirúrgico, ele não vai precisar de uma imobilização de fêmur ali na hora, uma imobilização de um tornozelo na hora, tá? Então a gente tem que correr com esse paciente porque a gente está perdendo sangue, está perdendo hemácia. Ali na hora da cena eu estou só fazendo fluido cristalóide, não tenho muitas vezes o fluido coloide, então eu não consigo repor essa hemácia. Então, se eu só tiver cristalóide, né, não vou ter hemácia, não vou fazer troca gasosa e a gente vai perder esse paciente por não estar priorizando o transporte desse paciente o mais rápido possível, né? Se a gente estiver distante, um apoio aéreo vai ser super bem indicado nesses casos, né? A gente precisa transportar rápido esse paciente, transportar para um centro de referência para trauma, transportar para um local que tem um cirurgião de plantão, transportar para um local que tem um centro cirúrgico habilitado para poder fazer o ato cirúrgico desse paciente. Então, não adianta muito eu pegar esse paciente lá na cena, fazer para ele diagnosticar o trauma, diagnosticar a hemorragia intraabdominal, fazer volume, fazer transamin, e eu levar esse paciente para um local que não tem estrutura para atendê-lo, né? Levar para um hospital que não tem um cirurgião de plantão, levar para um hospital que não tem um centro cirúrgico, porque esse paciente vai ficar lá aguardando vaga via cross, né? Muitas vezes, né, vai dar prioridade, com certeza, para esse paciente, só que às vezes demora de 30 minutos, 40 minutos para ele ser removido, daí depende de ambulância, depende de uma ambulância UTI, depende de vários fatores e a gente perdeu tempo, né? Então a gente tira o paciente grave da cena e põe um paciente grave num hospital que ele não vai ter esse recurso e a gente vai perder esse paciente da mesma forma. Então, tudo isso importa na hora da ocorrência. Então, na hora da ocorrência, a gente precisa diagnosticar, a gente precisa iniciar tratamento com volume, com transamin, e a gente precisa remover rápido para um local que tem estrutura, tá bom? Lembrando da classificação de choque, né? Hipotensão é um sinal, então a gente fica muito preso à hipotensão. O paciente não está hipotenso, ele não está grave. Pessoal, hipotensão é um sinal tardio de choque hemorrágico, tá? Então a gente precisa lembrar daquela avaliação inicial do trauma primeiro. Na letra C, né, principalmente. Na letra C, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma pele um pouco mais fria, uma pele mais pegajosa, a gente vai ter um pulso às vezes mais rápido e mais filiforme, e a gente pode ter também uma diminuição do enchimento capilar, né? Um enchimento capilar mais lentificado.
Então, isso fala muito mais a favor do que a hipotensão que esse paciente está. Então, às vezes, o paciente já está apresentando ali essas alterações na pele, pulso e perfusão, mas ainda ele está normotenso. Não quer dizer que esse paciente, por estar normotenso, que ele não vai entrar em choque. Ele pode entrar em choque depois, né? Porque a hipotensão é um sinal tardio do choque. Então, a avaliação inicial, como a gente já falou, X, A, B, C, D, E, né? Então, a gente vai sempre começar com o X, vai passar para o A, vai passar para o B, e aí a gente vai procurar as alterações na letra C, tá? Então, X, vamos procurar por hemorragias externas exsanguinantes. Se houver, a gente já vai tratar essa hemorragia antes mesmo de olhar para o abdômen desse paciente. Na letra A, a gente vai tratar a via aérea e estabilização da coluna cervical. Na letra B, tratamos problemas relacionados à ventilação, como um trauma torácico. Também pode coexistir o trauma torácico junto com o trauma abdominal, por que não? Por exemplo, um acidente automobilístico de alta energia, esse paciente bateu o tórax no volante, bateu o abdômen no volante, então ele pode ter alterações nas duas letras. E na letra C agora é uma avaliação do abdômen mais detalhada, né? Como a gente já estava falando, tá? Então, o que a gente tem que observar no abdômen desse paciente? Então, eu preciso fazer uma inspeção muito bem feita no abdômen desse paciente. Então, já resolvi a letra X, já resolvi a letra A, já resolvi a letra B, estou na letra C agora. Então, a gente vai fazer uma inspeção desse abdômen, procurando o quê? Equimoses, procurando abrasões, empalamentos, se tem algum objeto perfurando o abdômen desse paciente, e evisceração, né? Na palpação, eu vou fazer uma palpação também desse abdômen. O que a gente vai procurar nessa palpação? Se ele tem dor, alguma palpação. Se ele tem defesa, então o palpo, ele sente dor, ele tenta tirar minha mão dali de onde eu estou palpando. Se ele tem uma rigidez, se ele tem uma distensão abdominal. E só que a ausência da dor também, pessoal, não exclui a lesão, tá? Então, por isso que a gente tem a palpação é uma das artimanhas, uma das táticas, uma das partes da semiologia que a gente vai utilizar para avaliar o abdômen. Não quer dizer que, estando negativo a dor, que o paciente não tem alguma lesão intraabdominal, tá? E a gente também, pessoal, a gente pode lançar a mão do EFEST, né? Se a gente tiver um ultrassom portátil ali na viatura, a gente pode estar utilizando. É uma excelente ajuda que a gente tem ali na hora, tá? Então é importante aliado na avaliação secundária da vítima de politrauma, seja no APH então, ou no intra-hospitalar. Então o EFEST, pessoal, ele não faz parte da avaliação primária. A avaliação primária do abdômen vai falar sobre a inspeção, vai falar sobre a palpação, a gente vai, né, buscar sinais de hemorragia que não são exsanguinantes lá com pele, pulso, perfusão, tá? E só que o EFEST, né, numa avaliação secundária, então já estou removendo esse paciente para o hospital de destino, já sei que esse paciente ele está ali apresentando um distúrbio circulatório, está apresentando ali um choque hemorrágico, e eu vou tentar procurar a origem desse choque hemorrágico, né? Então, não está na letra X, não está lá na letra B, então muito provavelmente está na cavidade abdominal. Então, eu vou estar procurando ali aonde está esse choque hemorrágico, tá? Ele é útil na avaliação rápida da vítima de trauma com instabilidade hemodinâmica na procura de líquido livre intraabdominal, isso que a gente estava falando. Não significa que seja sangue esse líquido livre, tá? Então, eu tive um trauma muito grande, a bexiga do paciente estava cheia na hora desse trauma, teve uma evisceração, não, uma explosão dessa bexiga, e tem urina dentro da cavidade abdominal. Então, líquido livre, às vezes, nem sempre é sangue, tá? As janelas avaliadas no EFEST são espaço hepato-renal, espaço espleno-renal, janela suprapúbica e janela subtifoidiana, que a gente vai avaliar para tamponamento cardíaco, tá? E o FAST negativo também não exclui a lesão, tá? Então, por quê? Porque às vezes eu não vi o líquido livre na cavidade ainda, só que tem uma quantidade pequena de sangue, né? Tá babando uma pequena quantidade de sangue que eu não consegui ver com o ultrassom, tá? E aí, o que vai me ajudar muito depois é a questão da tomografia lá no intra-hospitalar. Então, essa é a foto das janelas que a gente vai procurar ali com o EFEST, né? O EFEST, lembrando também, ele serve para janelas pulmonares, para a gente ver sobre pneumotórax hipertensivo, tá?
Tomografia computadorizada, pessoal, isso já no intra-hospitalar, tá? Então, trauma abdominal contuso, mais estabilidade hemodinâmica, eu vou fazer uma tomografia. Se eu tenho um trauma abdominal contuso, mais instabilidade hemodinâmica e a gente não vê uma hemorragia sanguinante, não vê um sangramento intratorácico, a gente vê, suspeita que é um trauma abdominal, se eu tiver o EFEST, faço o EFEST. EFEST positivo igual a cirurgia. Não tenho ultrassom, vou fazer a cirurgia da mesma forma, vou abrir esse paciente para ver de onde está vindo esse sangramento. Ah, não teve sangramento, beleza, a gente fechou e melhor a gente ser mais agressivo do que deixar passar e não fazer nada para esse paciente, tá? Trauma abdominal penetrante, importante, ou instabilidade hemodinâmica, se possível FAST, aquilo que a gente já falou, se FAST positivo igual a cirurgia. Se FAST mesmo negativo e instabilidade hemodinâmica, é importante, sem outro foco, sem sangramento identificado, igual a cirurgia também, tá? Então, a gente tentou resumir esse slide aí de uma outra forma. Evisceração, pessoal, então é muito comum nos casos de atropelamento, nos casos de ferimento por arma branca, a gente pegar um paciente eviscerado, né? O que é um paciente eviscerado? Então, o conteúdo intraabdominal foi exteriorizado, esse conteúdo, seja ali um epíplon, seja ali uma alça intestinal, né? E como é que a gente vai cuidar desse paciente? Eu posso pegar essa alça intestinal que está para fora e colocar para dentro de novo? Eu não devo fazer isso, tá, pessoal? Porque por causa de sofrimento de alça, por causa de contaminação. Então, o que a gente vai fazer? Essa alça ela só vai ser colocada para dentro lá no intra-hospitalar, dentro do centro cirúrgico, né? Então, qual que é a conduta? Eu vou cobrir essa alça, né, ou esse órgão eviscerado com compressas estéreis umedecidas. Precisa ser umedecida para ela não se aderir ali à alça, tá? Então, se eu pegar uma compressa seca e colocar na alça, a alça ela tem ali ela tem uma secreção, ela é úmida, né, na maioria das vezes. Se eu colocar esse curativo seco, ele vai se aderir, ele vai ser muito difícil depois o cirurgião tirar. Então, por isso que a gente cobre com uma gaze ou uma compressa umedecida. E depois por cima, aí sim eu faço um curativo seco por cima, né? Se a gente tiver o curativo para eviscerado, que é basicamente um plástico que a gente vai colocar por cima dessa alça, melhor ainda, tá? E eu preciso daí do transporte rápido, lógico, eu vou precisar de uma cirurgia para a gente tratar essa evisceração. Empalamento, pessoal. Então, empalamento, não lembro agora se teve algum caso midiático aí sobre empalamento, tá? Mas o que é o empalamento? Então, entrou, um objeto penetrou ali na cavidade abdominal, seja ali uma lança de portão, seja ali uma faca, seja um pedaço de pau, né? Esses dias a gente teve uma ocorrência próximo a gente aqui, que o cara estava na marcenaria, serrando uma madeira, e um pedaço da madeira entrou dentro do abdômen desse paciente e ficou empalado. Ela entrou e ficou lá dentro, tá? Então, o que eu preciso fazer, né? Eu não posso tirar esse objeto que empalou o paciente, porque às vezes ele entrou, ele lesou um grande vaso, só que ele está ali, ele está fazendo ali a contenção da hemorragia. O próprio objeto que entrou faz a contenção da hemorragia. Se eu tiro no ambiente pré-hospitalar, eu vou fazer com que esse paciente tenha hemorragia e ele vai evoluir a óbito em poucos minutos, né? Então, o ideal é a gente deixar esse objeto lá dentro, tá? Se for um objeto muito grande, eu vou precisar do apoio do corpo de bombeiros, a gente vai ter que serrar a parte desse objeto. Então, por exemplo, o paciente caiu sobre uma lança de portão. A gente vai ter que serrar a parte do portão e o paciente vai para o hospital dentro da ambulância com parte do portão sobre o abdômen dele, tá? E o que a gente tem que fazer para a gente transportar esse paciente com segurança? Se esse objeto está lá empalado no abdômen do paciente e eu deixar esse objeto solto, ele com a movimentação ali do nosso deslocamento, com a movimentação da viatura, ele vai piorando aquela lesão ali dentro, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estabilizar esse objeto. Então o abdômen está aqui, tem um objeto empalado, eu vou ter que criar alguma artimanha, algum meio de fortuna ali, para a gente poder estabilizar esse objeto. Então a gente pode usar ali headblock, a gente pode usar compressas, a gente pode usar algum material, alguma superfície rígida, né? A gente pode até utilizar, já vi utilizando um toco de madeira para colocar do lado de uma faca.
e aí eu deixo tudo isso muito bem fixo, eu faço um bloco ali em cima do abdômen desse paciente para evitar com que esse objeto ele fique se mexendo ali, tá? E aí eu vou dar entrada no hospital com um paciente com objeto empalado, tá? Doutor, mas o cara estava com um objeto empalado lá próximo da loja renal, lá nas costas. Como é que eu vou transportar esse paciente? Esse paciente ele não é vítima de de um trauma cervical, ele não é vítima de um trauma da lesão da coluna torácica ou lombar, né? Então eu posso remover esse paciente de lado na maca, não preciso estar com ele pranchado em decúbito dorsal horizontal, tá? Porque ele vai estar ali, né? Imagina com um pedaço de portão, a gente vai cortar esse pedaço de portão e ele vai de lado na maca dentro da viatura para ser removido, tá? E aí a gente vai fazer a retirada só no centro cirúrgico, com segurança, isolando vasos, ligando vasos para que não tenha uma hemorragia maior, tá? Um caso clínico aqui para vocês, pessoal, então, acionamento para vítima masculina, 28 anos de idade, colisão moto versus anteparo fixo, então aquela moto que bateu no poste. Na avaliação primária, a única alteração que tinha na avaliação primária era uma dor abdominal intensa e difusa. E a avaliação secundária, já no transporte, né, foi feito um FAST, tinha um ultrassom lá dentro da viatura, e esse FAST foi positivo na janela espleno-renal, tá? Algo, né, líquido livre lá na cavidade, ali perto do baço desse paciente, entre o baço e rim, tá? Qual que seria a conduta nesse caso, pessoal? Então, trata-se aí de um trauma contuso, né? Não um trauma perfurante. Esse paciente ele está com uma dor abdominal muito grande. O que a gente pode fazer no ambiente pré-hospitalar? Não tem como eu abrir esse cara dentro da viatura, fazer uma cirurgia dentro da viatura para a gente buscar ali a fonte de hemorragia e tratar essa fonte de hemorragia. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente faz toda a avaliação primária, né? E feita a avaliação primária, é só mesmo aquela dor abdominal, mais aquele FAST positivo, a gente já vai entrar com cristalóide. Vocês lembram mais ou menos o quanto de cristalóide? Então a gente vai fazendo o cristalóide, né? As últimas referências nos falaram que a gente tem que fazer cristalóide conforme necessidade. Então eu vou fazendo ringer lactato, geralmente, faço 250 ml, vejo como é que ficou a estabilidade hemodinâmica. Melhorou? Paro por aí. Não melhorou? Faço mais 250 ml e reavalio, tá? A gente tem que lembrar de a gente evitar muito volume para esse paciente. A gente pode, com muito volume, infundindo muito cristalóide, a gente pode atrapalhar a cascata de coagulação desse paciente, tá? Então, eu vou fazer cristalóide de acordo com a necessidade e eu vou fazer também o transamin ali para tentar conter essa hemorragia. Lembram mais ou menos quanto? Mais ou menos ali 1 grama de transamin, ou seja, 4 ampolas de 250 ml, num soro ali de 100 ml, para correr esse transamin em aproximadamente 10 minutos. Isso tudo a gente pode estar fazendo durante o deslocamento. E aí também eu vou precisar ter que ter a noção do deslocamento precoce. Vou remover esse paciente para o hospital de referência, um hospital especializado em trauma, para ele poder ir para o centro cirúrgico, né? Chegou no hospital, está instável, com FAST positivo, cirurgia, né? Lembrando que o FAST a gente já fez na viatura. Está estável, a gente pode lançar a mão da tomografia, tá bom? Então, mais ou menos essa seria a conduta, tá? Para a gente poder resolver esse trauma abdominal. Mensagem final, pessoal. Hipotensão é um sinal tardio, então não vá só pelos nossos sinais vitais. O FAST negativo não exclui lesão. O retroperitônio pode esconder grandes hemorragias. Não retirar objetos empalados. Toda evisceração deve ser protegida. E a estabilidade hemodinâmica guia a investigação. Aqui estão nossas referências. Queria agradecer a participação de todos. Queria pedir para vocês irem lá no nosso canal no YouTube, curtir nosso canal, enviar comentários, participar ali com a gente, enviar dúvidas, tá? Que estamos aí à disposição para poder responder quais forem as dúvidas. E gostaria de agradecer aí o apoio e muito obrigado.